Agora na Intersom, tem a mensagem da manhã. Conta-se que um príncipe chinês se orgulhava de sua coleção de porcelana. Era muito rara e de procedência muito antiga. Tratava-se de 12 pratos de grande beleza artística e também decorativa. Certo dia, o empregado que realizava a limpeza teve um momento de descuido e deixou cair um dos pratos, que se espatifou no chão. O príncipe, ao saber do sucedido, ficou enfurecido. Gritou, esbravejou e, sem piedade, condenou o serviçal à morte. A notícia se espalhou por todo o império, qual um rastilho de pólvora. Os mais variados comentários se faziam ouvir e, naturalmente, a tônica geral era a impiedade do governante. Afinal, por mais preciosa que fosse a peça, não passava de um prato. E o serviçal era um ser humano, servidor leal de muitos anos. Como comparar-se uma e outro? Às vésperas da execução do condenado, no entanto, apresentou-se um sábio no palácio. Já bastante idoso, afirmou ao príncipe que devolveria a ordem à coleção. Sensibilizado, o governante mandou reunir toda a corte e, ansioso, ficou à espera do cumprimento da promessa pelo ancião. O sábio compareceu, simples, frente à corte. Pediu que lhe trouxessem a coleção, inclusive os pedaços do prato quebrado. Sobre uma mesa, estendeu uma toalha de linho muito branco em cima dela, dispôs aí os 11 pratos, tomou os pedaços da porcelana e também os estendeu sobre o linho. Depois, acercou-se da mesa e, ante o assombro geral, em um gesto repentino, puxou a toalha com as porcelanas preciosas, jogando-as sobre o piso de mármore. E todas se arrebentaram. Ante o pavor dos membros da corte e a ira do príncipe quase a explodir, o ancião falou sereno. Conforme prometi, aí estão, todos iguais. Agora, se desejais, podeis mandar matar-me. Como essas porcelanas lhe são mais valiosas do que as vidas dos seus súditos, eu resolvi sacrificar a minha vida a benefício daquelas. Afinal, já vivi bastante, sou muito idoso. Eu sacrifico-me em benefício dos que iriam morrer no futuro cada vez que uma das peças fosse quebrada. O que desejo é com minha vida salvar 12 vidas, já que elas, no seu conceito, valem menos do que os pratos de porcelana. O príncipe, passado o choque, entendeu a mensagem. Mandou libertar o serviçal condenado e também deixou ir livre o ancião, a ambos perdoando. Nada mais precioso do que a vida, particularmente a vida humana. Quando criatura amadurece, passa a compreender que, embora os bens materiais devam ser preservados para a devida utilização, deve-se valorizar muito mais os bens do espírito. E entre esses, a oportunidade da existência na carne é um dos mais preciosos, desde que através dela o espírito progride, experimentando reveses, provas, ocorrências diversas e conquistas. O espírito nasceu para o triunfo. As dificuldades que defronta, quando encarnado, fazem parte do seu aprendizado para alcançar a meta para a qual ruma de forma inevitável, que é a perfeição. É por isso mesmo que cada etapa vencida se constitui em patrimônio que enriquece o espírito. Cada dia no corpo é uma lição de vida que nos cabe aproveitar em totalidade. E quantas pessoas a gente conhece no dia a dia que valorizam mais os bens do que a própria vida humana? Você deve conhecer isso. Pessoas que estão pouco preocupadas se o seu irmão está passando bem, se está passando mal. O importante são os bens que ele acumula, as suas riquezas, o seu patrimônio. Dão mais valor às coisas que você tem material do que a humana. Só que se esquecem que na hora do sofrimento, quem vai nos acudir é o seu irmão. É a pessoa com vida, encarnada em cima dessa terra. Você não vai chorar pro seu carro e pedir para ele te dar um apoio. Você não vai chorar para sua casa e pedir para ela te dar um apoio.
Você não vai olhar para o dinheiro que você tem na conta bancária e falar para ele: me acuda nesse momento, me dá um apoio, um ombro amigo. Eles não têm como fazer isso. É o outro ser encarnado em cima dessa terra que vai dar o apoio que a gente precisa no momento de sofrimento, que vai poder falar pra gente algumas palavras que vão nos tirar do buraco e fazer com que, pelo menos naquele momento, naquele instante, a gente possa ter um pouco mais de amenização dos problemas que a gente está sentindo e aquela dor que a gente está levando dentro do peito. Mas muitas pessoas, infelizmente, dão mais valor aos bens que têm, ao dinheiro, à conta bancária, ao patrimônio, às empresas, e tão pouco ligando para o ser humano. Isso acontece em todos os lugares, em todas as áreas, e em todos os momentos também. Com certeza você conhece alguém assim, tão gananciosa, que não quer nem saber se o ser humano está bem, se está passando mal, se deixou de ser. A vida é complicada, né? Porque as pessoas complicam. Enquanto existirem pessoas gananciosas, orgulhosas, prepotentes, sempre vai haver esse tipo de coisa na vida. E pensa que vai acabar? Infelizmente não. Um vai embora, vem outro para ocupar o seu lugar. E a gente vai lidar com essas pessoas. Hoje, amanhã, depois. Pessoas que só pensam nelas próprias, no próprio umbigo. Então hoje, comece a valorizar mais o ser humano. Comece a valorizar as pessoas que você tem ao seu lado. São delas que a gente vai precisar no momento de dor e de sofrimento. Adianta você ter uma casa maravilhosa, rica, com tudo que é possível, piscina, uma decoração perfeita, uma casa no quarteirão inteiro, e não ter um amigo para colocar dentro para conversar com você e desabafar no momento que você mais precisa? Isso é felicidade? Você ser dono de empresas maravilhosas, mas não tem ninguém que queira trabalhar com você porque você é insuportável? São tantas e tantas coisas que a gente poderia enumerar aqui, de tantas e tantas coisas que acontecem em cima dessa terra, de pessoas gananciosas. Só que cada um vai receber de acordo com a sua ação. O que se dá, o que se planta, é o que se recebe, o que se colhe. Então valorize a sua vida enquanto encarnado em cima dessa terra. Seja prestativo, ajude da sua maneira, da sua forma. Não fique apegado somente às coisas materiais. Elas são feitas para que a gente possa viver um pouco melhor em cima dessa terra. Mas elas não são o bem mais precioso que a gente tem na vida. O bem mais precioso que a gente pode ter é a própria vida. Mensagem da Manhã. Intersom FM.